Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Aumenta a pressão no Senado para o início imediato da CPI da Covid. Diga lá, Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Gila, Carla, bom dia a todos. E o próximo passo é iniciar os trabalhos, iniciar realmente a CPI, Megali. Agora já com o Supremo Tribunal Federal, de forma lá acachapante, decidindo que é o caminho, que tem que investigar. É uma decisão que não surpreende, até porque já tinha sido tomada em outras oportunidades, em outros governos, CPI dos bingos, CPI do caos aéreo, inclusive com, naquela oportunidade, integrantes do atual governo ingressando no Supremo, pedindo a determinação do início da CPI, CPI da Petrobras também. Então, já tínhamos precedentes, né? A CPI é um instrumento das minorias do Congresso para fiscalizar, investigar, inclusive governos. E quando se consegue lá os requisitos mínimos, assinaturas, também escopo delimitado, data de funcionamento, tem que iniciar trabalho. E agora o próximo passo é já agendar a primeira etapa, a primeira reunião, para eleger a presidência e definir a relatoria, né? Sempre isso é feito por acordo. E agora há uma pressão nos bastidores, há articulações, né, tanto da oposição como da base do governo, para ter influência nessas escolhas. O governo está tentando evitar lá que parlamentares como Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Tasso Gereissati, são parlamentares que são críticos do governo, já fizeram diversas críticas. O Randolfo Rodrigues, por exemplo, é o líder da oposição, foi quem apresentou o pedido de CPI. Há uma tradição no Congresso em que os autores de pedidos, de requerimentos, assumam funções de comando. Só que isso já foi afastado há algum tempo, né? As maiorias estão dominando aqui as CPIs. A questão é que o governo não conseguiu ainda formar essa maioria e nem deve conseguir. Dos 11 nomes indicados para esses postos aí da CPI, integrantes da comissão, temos só 2 que são claramente favoráveis ao governo, que são da base governista, Ciro Nogueira e Jorginho Melo. Tem outros 2 parlamentares que são muito alinhados ao governo, Eduardo Girão e também Marcos Rogério. Então, de 11, temos 4 aí parlamentares mais próximos do governo. Então vai ter muita dificuldade o executivo de formar lá uma maioria, formar uma tropa de choque, impedir requerimentos, né? Então a CPI vai dar ainda muito o que falar, obviamente. Agora o próximo passo é agendar essa sessão e tem aquela disputa, Megali, sobre o método de funcionamento da CPI. O líder do governo queria protelar o início dos trabalhos com a alegação sanitária, dizendo que, os parlamentares correm risco de estarem presentes presencialmente, lá, né, estarem no plenário, não apenas remotamente, correm risco e a CPI deveria funcionar na plenitude, lá com todo mundo na sessão, né? Então queria deixar isso para depois. Agora é uma voz isolada, a maioria da CPI quer já o início imediato, mesmo com sessões remotas, o que já está sendo feito no Congresso Nacional, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz o seguinte: olha, já vamos agendar a primeira sessão, vai ser presencial a primeira, para definir a presidência, e aí o presidente da CPI, quando for definido, ele vai entrar em acordo ali com os colegas para avaliar como vai ser feito o trabalho, remotamente, semipresencial, né, dependendo de quem for ouvido na CPI. Então tudo isso vai ser definido nos próximos dias, e as pressões são enormes aí para a ocupação desses postos, presidência e também a relatoria. Agora, a CPI não presencial tem um problema operacional, né, Orengo? Um problema prático, que é você evitar que a conexão do cara que está sendo ouvido caia. Eu estou fazendo aqui o sinal de aspas com o dedinho. Porque você está prestando depoimento numa CPI, dependendo de quem você é. Se você é um dos alvos da CPI, é uma pressão gigantesca, você não tem para onde correr. As câmeras estão todas em você, os olhos estão todos em você. No caso de uma pergunta desconfortável que a pessoa não tem como responder, é muito fácil apertar um botãozinho e depois dizer que a conexão caiu, né, Orengo? Ou não estou ouvindo, não ouvi direito, passa para a próxima pergunta. Sabe aquele cara que pausa? Mas sabe que isso o Megali, ele tá entregando a tática dele. Faz aí, Megali. Aí o cara tá assim, passa a mulher dele andando atrás, né? O cara pausa com a boca aberta.
Agora, sabe que É esse um é um problema, ponto né, Nego? que tem que ser definido, exatamente, Megali, porque aqueles depoimentos que são realmente mais importantes, eles vão ter que ser definidos no plenário, né? Então, assim, pelo menos o depoente, a testemunha, vai ter que estar no plenário até para evitar esses inconvenientes. Aí o parlamentar até eventualmente pode ficar remoto, né? Agora, isso que eles vão alinhar nessa primeira reunião, definindo o rito de trabalho, o roteiro, os requerimentos, né? Tem alguns parlamentares já defendendo o seguinte: olha, vamos ouvir aqueles menos importantes agora, esperar aí mais um pouco, né, o clima melhorar, a crise realmente arrefecer, porque aí a gente traz as pessoas mais importantes. Mas tudo isso vai ser definido aí nesse próximo encontro, falta só agendar essa reunião, mas tem esse prazo aí de no máximo 2 semanas, deve começar com certeza antes, porque a pressão é enorme aqui para o início imediato, e aí todos esses protocolos vão ser definidos. Ô, Orengo, esse negócio aí de dar esse migué da pausa, hoje a gente pausa, né? No telefone a ligação tinha caído. Eu vou contar uma aqui porque na minha época de correspondente, era uma segunda-feira, eu sei que era uma segunda-feira, eu vou explicar por quê. Eu falando com o Zé Paulo de Andrade, lá na Rádio Bandeirantes, a notícia era, sei lá, Barack Obama, assina não sei o quê, e o Zé Paulo, ele sempre partia do princípio, aliás, um princípio correto, de que jornalista tem que estar sempre 100% informado sobre tudo, né? E aí, quando eu terminei de falar sobre o assunto da pauta, ele mudou de assunto e falou: Megali, esse professor que está revolucionando a educação aí nos Estados Unidos, hein? Eu não fazia a mais pálida ideia de que ele estava falando. Eu não sabia que professor. Não sabia de nada. Aí eu fiquei sabendo depois que a Veja tinha publicado uma matéria de capa com o cara que parece que estava revolucionando lá, mas eu não tinha lido a Veja naquele fim de semana porque eu tinha viajado com a família. E aí o Zé Paulo fez a pergunta, eu falei: cara, não tem pra onde correr. Alô? Oi, Zé? Não tô, aí afasta o telefone, pá, desliguei na cara do Zé Paulo. Zé, você que tá no céu aí, perdoa, desliguei na sua cara porque eu fiquei apavorado. Mas é isso, né? Se o cara não estiver presente ali na CPI, é exatamente o que ele vai fazer quando se vir encurralado. Todo mundo já fez uma dessas, né, Orengo? Vamos confessar? Rapaz, quem tem alguns anos aí de... sabe que a gente não combina praticamente nada aqui, né? Só liga o microfone, né? E aí começa a chegar a pergunta, né? Já que você lembrou do saudoso Zé Paulo, eu vou lembrar do Boechat, né? Com o Boechat era aquela coisa, era uma caixinha de surpresa, né? O Boechat não combinava nada. E aí ele perguntava sobre tudo. Aí você tinha que estar, assim, super preparado, né? E obviamente tinham coisas que ele perguntava que a gente não sabia. E aí, pela experiência, a gente começava a contextualizar, olha... E aí o Boechat sempre, daquele jeito dele, né? Olha, você não respondeu o que eu te perguntei. Ele era assim mesmo, ele não dava boi, assim, não. Né? Tipo, não, Orengo, você tá me enrolando? Que história é essa? Não é, Boechat, a gente não combinou. Mas é isso. Mas aí eu parto do princípio do Zé e do Boechat. O repórter tem que apresentar um padrão de 100% de excelência, tem que estar informado sobre tudo que está acontecendo. Quem errou naquela vez fui eu, que não deu uma passeada pelas revistas brasileiras antes de entrar no ar. Rodrigo Orengo volta com outras informações amanhã neste mesmo horário ou a qualquer momento. Bom trabalho, Orengo. Valeu, um abraço.